6, o senhor João Vitor, da equipe do Taubaté, que já havia sido substituído na partida, aproveitou a confusão que se iniciou após a marcação de uma falta. No meio do tumulto, desferiu um tapa no rosto do adversário de número 9, o senhor Lucas Gabriel Laurindo. E nesse sentido, também teria infringido 254-A, parágrafo 1º. Por fim, o senhor Vitor Hugo Souza dos Santos, da equipe do Taubaté, que também teria sido informado pelo quarto árbitro, que aos 20 minutos de partida, o goleiro reserva da equipe do Taubaté, o de número 12, o senhor Vitor, proferiu segundas palavras ao assistente, o senhor Adailton da Silva Mota, após o primeiro gol da partida, abre aspas. Você não viu que foi falta no goleiro? Seu filho da puta do caralho, vai tomar no cu, seu desgraçado. Em ato contínuo foi expulso também. Dados esses relatos e os artigos seriam infringidos, pede as sanções aqui previstas na denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Rafael, o vídeo que o senhor tem, o que é? O que mostra no vídeo? Mostra toda a confusão que teve e onde está a participação. Tá, então vamos primeiro acompanhar o vídeo e aí o nome dele ele é o João Vitor, e o João Vitor vai mostrar o que aconteceu lá. Tá, só um Doutor minutinho. Rafael Quem vai vai falar com a acompanhar. gente é o senhor João Vitor e mais alguém ou só o senhor João Vitor? Vitor Hugo é e o João Hugo, Vitor. São os isso. dois que vão falar, os dois do Taubaté, né? Isso. Então o senhor João Vitor é que vai falar primeiro conosco aqui. Vamos acompanhar as imagens. Mas você já andou aí, Gabriel? Olha. Qual é a cor da camisa? Que time é o que aí? O Taubaté tá de branco ou tá de Branco. São José de O branco? Taubaté é o de azul. De azul. Volta um pouquinho, Gabriel, que ele entrou aí. É que ele perguntou. Ó. Esse aí, no momento, é o Thiago e o outro. Aí aqui, nesse momento, ó, que saiu do banco. Se puder dar uma voltada só mais um pouco, por favor. Depois, esse é o jogador que eu montava. Acabou. Houve discussão, tem na hora. Agora, serve o outro jogador. Esse. Quem faz movimento? Esse jogador jogou no jogo passado. O outro também foi na ligação. Acho que você ainda correu. Pronto, volta mais um pouco. Você tem que analisar bastante. Tem que analisar bastante. Só conta para mim, o senhor, só para entender, olha o senhor sabe. Ele levanta do banco. Olha, ele levantou agora, pegou agora. Primeiro vez que eu não acertei ninguém. Primeiro que você estava primeiro que eu agora na subida ele colocou que foi a Você foi para cima de ninguém que tinha tomado a foto? Não, não fui para cima de ninguém. A hora que Você não está aqui? Você está conversando com um cara de branco. Então, eu acho que é um. Não sei se é o cara que. Então, não sei se foi ele que tomou uma foto ou se é o que tomou um prato. Agora não me lembro, mas eu acho que é o nome. É o Lucas, né? Eu acho que é ele. Mas só por uma discussão ali. Acertei um movimento do vídeo. Aí vou dar um canal. E aí o movimento do vídeo que eu fiz. Você estava de branco, foi isso? Não, de folha. Foi sorteado. Por favor. Eu não lance. Ele é lá em Garagem. Primeiro, quando claro, que eu. Ele sai do banco. Pode sortear. Vocês querem agora? Ele que vai bater a relação com o cara que tomou uma pancada lá. Ó. Eu fui ali no meio, porque eu vi todo mundo. Teve. Aí ele
Ele participa de tudo, ele não é briga, ele participa de tudo. Tá bom. Senhor presidente, eu preferi ouvir os dois antes do julgamento. Depois julga com base no que a gente vai colher de informação de ambos. Sim. O Alexandre pode conduzir aí. Ó. Obrigado. Senhor João Vitor, né? Senhor João Vitor, o senhor mostrou ali um pouco. Me explica o que aconteceu. Como é que começou essa confusão que o senhor foi parar ali no campo? Sim. Quem que atingiu quem? Por que o senhor foi parar lá no campo no meio Certo. dessa história? Me explica um pouco isso. Então, foi no momento da falta ali, e na hora, a hora que o juiz apitou, na hora que o cara de São José fez o movimento com a perna no Thiago, o Thiago mesmo próprio empurra o jogador de São José e nisso fecha. Tanto que vem o banco deles e o banco nosso também levanta e mais o tumulto. E nisso eu levantei também, por força do hábito, me levantei para ir ali para evitar qualquer coisa. E nisso, essa que eu cheguei ali, aí aconteceu tudo esse muvuca. Foi assim que eu fui parar ali. Tá. E o senhor Tiago, na verdade, é com o senhor Lucas que ele entra ali em conflito, é isso? Não sei, eu Não acho que sabe? não. Eu acho que não é o Lucas, porque o Lucas ele é moreno e tem um cabelo afro. O que tá no chão, ele não aparenta ser o Tá. Lucas. Mas tem alguém que o senhor viu que o Tiago ali se estranhou. Que é o do chão, mas eu não me recordo quem seja. Tá. E o que o senhor foi parar lá no campo? Qual que era a intenção do senhor ali? É evitar esse tumulto todo. Tanto que, porque, sabe, a cara do jogo ia terminar assim. Tanto que era clássico ali, o jogo já estava proporcionando isso, muita briga, o juiz já estava. Então, e uma hora ou outra, resumindo, o pau ia fechar ali. Mas aí nessa daí eu fui ali no meio ali, também errado, também, não devia nem ter levantado, ter ido, mas acabei indo, mas agredir ou acertar alguém, eu não acertei ninguém, não. Tá, o senhor discutiu com alguém? Discuti, tanto que ali mostra até que eu discuti. Aí sim eu discuti com o Lucas, mas só houve discussão. Daí tanto que eles separam, vai cada um pro seu canto. Depois diz o árbitro que ele foi informado pelo quarto árbitro que o jogador número 6 tal havia deferido um tapa na cara do Lucas, que em nenhum momento isso ocorreu. Tanto que no vídeo não mostra nenhum movimento e não mostra nada de tapa, nada. Tanto que eu falo que quem faz um movimento a mais foi o outro jogador, que faz um movimento de empurrar. Não, e foi isso. Tá, e depois como é que isso tudo acabou? O senhor saiu de campo, alguém tirou de campo? Daí sim, daí eu sentei lá no banco de novo, e nisso eles ficou ali, naquela dúvida. Quem foi, o que vai fazer, né? Ficou conversando para ver o que eles iam fazer, e ele chamou, falou, o 6, o 6 deferiu o tapa na cara tal. Daí eu falei, não fui eu, não vou levantar, não vai levantar, não vou levantar, não fui eu, não acertei ninguém. Ele falou, posso expulsar você aí mesmo? Eu falei, expulsa, mas eu não vou levantar, não fui eu. Ele foi e me deu o cartão, eu falei, olha bem, conversa direito, porque não fui eu. Em nenhum momento eu acertei ninguém. E tanto que depois falaram lá que eu não fiz nada, me acusaram lá. Eu falei, vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver que eu não fiz nada. O vídeo é claro, de graça, ainda bem que tem o vídeo,
que é o cara do próprio Mas o senhor clube. reconhece que é o senhor que entra lá no Sim, campo no meio da confusão. Sim. Tá. Sim. Tá certo, senhor presidente, estou satisfeito. Doutor Abrão. Nesse momento dessa bagunça toda, estava quanto o jogo? 3-1 pro São José. Qual era o tempo de... Você lembra mais ou menos o tempo que tal? Que eu me lembro, na Estava súmula, correndo o tempo do 90, segundo tempo ou primeiro tempo? segundo tempo, final do segundo tempo, aos 94, se eu não me engano. Já tava acabando o jogo nos acréscimos. Estou satisfeito, senhor presidente. Doutora Beatriz. Obrigada pela presença, João. Você já foi julgado aqui nessa casa alguma vez? Nunca. E você joga bola há quanto tempo? No Taubaté faz 1 ano que eu tô lá. Mas em clube é meu primeiro clube esse. É só. Tá. Satisfeita, presidente? Obrigado, doutora Beatriz. Tá bom, eu também agradeço sua presença, viu, João? Vou pedir para você aguardar lá. E o Vitor, por favor. Vitor, você já apresentou o documento? Já? Por favor, Vitor, pega o microfone. E aí? Mexe o botãozinho, aperta o botãozinho. Agora tá. Agora deu. Solta um e vamos ver. Ah. Boa, tá bom. Vou passar a palavra então ao doutor Alexandre. Tudo bem, senhor Vitor Hugo? Tudo bem, boa tarde. Senhor Vitor, aqui pelo que consta, o senhor não está necessariamente no meio dessa confusão, né? Não. Teria sido num outro momento aqui da partida em que o senhor teria se estranhado ali com uma decisão da arbitragem. Como é que foi isso? O senhor não gostou da decisão dele? Foi lá questionar? O que falou para ele? O que não falou? Primeiramente, boa tarde a todos. Obviamente, ele errou. No lance do gol, ele errou. Aí todo mundo no banco se exaltou, saiu xingando. Aí eu também xinguei. Ele botou coisas aí que não existiu, que ele falou que eu falei, mas não existiu. O que o senhor falou efetivamente para ele nesse Efetivamente, eu momento? falei, você não viu que foi falta no goleiro? E saí andando. Cheguei no banco, virei pro cara do lado. Falei, vai tomar no cu, mano. Não gesticulando pra ele. Aí o quarto árbitro viu o seu Daniel, olhou pra mim e falou, tomar no cu não. Isso antes todo mundo tava xingando, aí ele pegou tudo e... Tá, mas o senhor estava em campo ou estava no banco Tava reserva? no banco. Estava no banco. Tava no banco. E foi lá no campo Sim, eu discutir fui... esse Não, lance? todo mundo correu pra beira do campo e perguntou pra ele, você não viu que foi falta, nada? Ele, não, foi falta não, foi falha do seu goleiro e tal. Aí todo mundo voltou pro banco, eu voltei, conversei com o moleque e falei, tomar no cu, mano. Aí o Daniel viu e falou, tomar no cu não. Aí chamou ele e aplicou o cartão vermelho. Tá certo, senhor presidente, eu estou satisfeito. Doutor Abrão. Não, estou satisfeito, presidente. Doutora Beatriz. Obrigada pela presença também, Vitor, e pelos esclarecimentos, mas eu fiquei com uma dúvida. Você disse que não direcionou esse vai tomar no cu a ele, mas aqui consta também que você teria dito seu desgraçado, seu filho da puta do caralho, alguma dessas coisas você falou? Não. Tá. E alguma vez você já foi julgado aqui por essa Não. casa? Você joga bola há quanto tempo? Desde os meus 13 anos. Tá certo. Estou satisfeita, presidente. Obrigado, doutora Beatriz. Vitor, você tinha sido substituído? Não. Você nem entrou na Não partida? entrei na partida. Do banco você foi Do expulso? banco fui expulso. Infelizmente. Isso acontece. Então tá bom, Vitor, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho aí. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado. Pode deixar o microfone aí. Entrega ali para o doutor Rafael, por favor. Doutora Beatriz. Presidente, considerando os esclarecimentos que foram trazidos aqui pelos atletas, e por tratar-se também de processo longo, em que a gente tem aí 5 denunciados, a Procuradoria se limita a reiterar os termos da denúncia pelas razões expostas já na própria peça. Obrigado, doutora. Eu vou passar a palavra ao doutor Rafael. Doutor, acho que o senhor podia primeiro falar dos atletas aí do Taubaté, né? E depois do São José, né? Tem que ter uma ordem aí, né? Senão. Na verdade, sim. A única defesa que vai ser diferente vai ser do João, que ele compareceu. O resto da defesa é tudo a mesma Tá coisa. bom, É pra então todos. fica à vontade. Pode ser? Doutor Rafael, com a palavra. Então, presidente, para os atletas do São José,
os dois de São José, mais o Thiago do Taubaté, Tá. por falta de subsídios, a defesa vai pedir a aplicação da pena mínima e que se leve em consideração apenas o fato do atleta ser amador, portanto, gozar do benefício do 182, Perfeito. certo? Já em relação ao João Vitor, presidente, acho que ficou claro no vídeo que ele não participa, ele não agride, né? A conduta descrita pelo árbitro aqui dele ter desferido um soco, né? Nas costas, isso ficou claro no vídeo que ele não agride, ele sai do banco, né? É fácil de identificação porque ele está descalço. Ele vai para o tumulto, ele anda de costas, depois ele vai, né, discutir com outro atleta. E em momento algum dá para se verificar a agressão do João no vídeo que foi apresentado do lance da partida. Por essas razões, presidente, eu vou requerer pela desclassificação para o artigo 250, né, ou para o artigo 258, entendendo aí que foi uma conduta reprovável dele, ele mesmo assume aqui, né, que não deveria ter feito isso, mas se encaminhou, foi em direção ao tumulto com o intuito, né, não de agredir ninguém, mas sim de evitar ali uma agressão, uma confusão, e acabou discutindo com o colega. E vou requerer para ele a pena mínima, levando em consideração também que ele é atleta amador e goza do benefício do 182. Já em relação ao Vitor Hugo, né, o árbitro relata aqui que ele proferiu, né, várias palavras de baixo calão. Eu vou requerer a aplicação da pena mínima, presidente, porque ele veio em depoimento, ele confirma que soltou um vai tomar no cu, mas que esse vai tomar no cu não foi direcionado ao árbitro, foi num tom ali de desabafo da jogada, né? Tanto que ele vira, ele tá de costa pro quarto árbitro e ele tá conversando com um colega de banco dele ali e ele reclama e desabafa, não vai tomar no cu. Mas chamar o árbitro de filha da puta do caralho, seu desgraçado, isso ele negou, presidente. Ele poderia ter vindo aqui e ter negado todo e qualquer tipo de xingamento, mas assim ele não fez. Ele confessou que soltou um vai tomar no cu, mas que não foi em direção ao árbitro. Por essas razões, eu vou requerer aplicação da pena mínima e por se tratar de um atleta amador e levando em consideração, tanto dele quanto do João Vitor, a presença no tribunal, que fizeram questão de estar comparecendo, presidente, vou requerer a pena mínima convertida em advertência. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Então, se eu entendi, no caso dos 4 atletas denunciados no 254A, a desclassificação para o 250, para todos. Ah, só do João Vitor. Os três, eu pedi a pena mínima, só levar em consideração. Mantendo no 254A. Perfeito. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as sustentações realizadas. Desde já agradeço a atenção dos atletas em estarem aqui presentes. É muito importante quando vocês podem vir, esclarecendo o vídeo, esclarecendo nossas perguntas, porque só o vídeo às vezes não faz a gente resolver nada, né, senhor presidente? Se não tem alguém que mostre quem é quem fez o que, é Às difícil. vezes até confunde mais. Né? Exato. Tem horas que o vídeo não Não ajuda. ajuda em nada. Senhor presidente, partindo para os 2 atletas aqui presentes, depois eu parto para os demais. Em relação ao senhor João Vitor, eu entendo que é caso de desclassificação para o 258B. Como ele mesmo admite, ele invadiu o local da arbitragem, da partida, o campo, em que parece ter argumentado que era para contribuir ali na briga. Ele estava no banco, eu entendo que não tinha que sair lá do banco para entrar no campo, então é caso de aplicação do 258B. Aplico tendo em vista o vermelho direto pela invasão em campo, no momento já de tumulto, em que pese não ter verificado ter desferido nenhum golpe, nem nada mais grave, por isso da desclassificação, aplico 2 partidas com benefício de 182 por ser atleta amador, então ficaria 1 partida ao senhor João Vitor. Em relação ao senhor Vitor Hugo, que teria proferido as palavras em relação à arbitragem, eu aplico 1 partida, senhor presidente, mas dado o benefício do 182, converto em advertência. Então, seria 2 partidas convertidas a 1 partida, senhor João Vitor, e desclassificando do 258A para do 254A para o 258B, e no caso, o senhor Vitor Hugo mantendo no 258, mas aplicando uma pena de 1 partida convertida em advertência, com benefício do 182. Aos 3 outros atletas,
que não compareceram, não apresentaram defesa específica, nenhuma prova mais pormenorizada, parte do princípio de veracidade da súmula apresentada pela arbitragem. E, nesse sentido, aplico o mínimo do 254A, que seriam 4 partidas aos 3, e, por se tratarem os 3 de atletas amadores, aplico o benefício do 182 aos 3. Então, converto as 4 partidas a eles aplicada para 2 partidas cada um, senhor presidente. 254A. Mantenho no 254A, convertida de 4 para 2, no caso do senhor Lucas Araújo de Barros, Matheus Ruiz Guzmão e Tiago Cunha Burini Pato. Tá, com Como- benefício do 182. Isso, como os próprios atletas aqui concordaram, teve alguma confusão, teve quem brigou teve, a com gente quem, viu, teve a oportunidade de vir aqui também não veio, então parece que tem alguma coisa aí mal resolvida, como a gente vê no vídeo, senhor presidente. Perfeito. Doutor Abrão. Senhor presidente, eu vou iniciar com os 3 atletas ausentes, Lucas, Matheus e Tiago. Aplicando esse mesmo artigo que foi determinado pela Procuradoria 254A, parágrafo 1º, inciso 2, 4 partidas, que é o mínimo, mas por ser atleta Benefício do com 182. benefício da do 182, 2 partidas. O João Vitor, eu vou acompanhar também o relator, 2 com benefício 1. O senhor vai desclassificar do 254A Sim. para o 258B. Sim, sim. 2 partidas e com benefício Uma. 1 partida. Eu fico na dúvida, com todo respeito à presença do Vitor Hugo, se ele disse somente vai tomar no cu. Será que o juiz aumentou por conta própria todos aqueles palavrões? Não é que eu esteja duvidando da palavra, mas talvez seja por uma questão de minorar a pena. Eu fico na dúvida, eu vou aplicar uma partida, ou seja, 2 partidas, mas aplicando o 182, uma partida, não há advertência. No caso do Vitor Hugo. Do Vitor Hugo, com todo respeito, mas eu acredito que naquele calor, eu não acredito, com todo respeito, eu não acredito que ele tenha dito somente vai tomar no cu. Isso é o meu modo de pensar. Acredito eu que deva ter ocorrido outros. O juiz não ia colocar tudo que colocou na súmula de livre e espontânea vontade. Esse é meu voto. Perfeito. Eu vou acompanhar o voto do eminente relator para todos os atletas. No caso do João Vitor, então foi desclassificado para o 258B, com 2 partidas de suspensão e com o benefício do artigo 182, cai para 1 partida, isso por unanimidade. Com relação ao Lucas, ao Matheus e ao Tiago, se mantém a denúncia no 254A, com 2 partidas e com o benefício... Não, 4 partidas, com o benefício do 182, cai para 2 partidas, isso também por unanimidade. E no caso do Vitor Hugo, por maioria, se mantém a denúncia no 258, parágrafo 2º, inciso 2, com o benefício 1 partida e com o benefício do 182, por se tratar de atleta amador, a pena de advertência. Agradeço a presença dos 2 atletas e vamos dar continuidade à nossa pauta. Passo agora a palavra ao doutor Abrão, o relator do processo 537 de 2022. Ah, tem gente aí.
Senhor presidente, processo 537/2022, Capivariano versus Comercial. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia a agremiação Capivariano como incursa no artigo 191, número 3, do CBJD. Pois não. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia a equipe do Capivariano como incurso no artigo 191, número 3 do CBJD, ou seja, o supervisor de futebol da equipe do Capivariano, Futebol Clube, senhor Breno Pressoto, informou ao delegado de partida que o médico relacionado para a partida, senhor André Luiz Rocha, é vice-presidente do clube e mesmo após a equipe de arbitragem comunicar ao supervisor que o vice-presidente não poderia exercer a função de médico, segundo o regulamento da competição, a partida ocorreu desta forma. Se eu não me engano, esse processo foi adiado, né? Foi adiado para ver, para juntar trazer um documento, não é isso? A ata da reunião. O julgamento era Dois desses, né? Que era para outra para formar um cargo, né? isso, que era o André Luiz, né? É outro denunciado? Que foi denunciado o André Luiz, né? Esse aqui foi desse, eu acho que tive que trazer a ata, né, que tirou. Então, pediu prazo para juntar a ata, e não trouxe, né? Então, acabou aí o relatório, doutor? Não, esse é o relatório. Denunciado. É, Qual o motivo do 191? Por quê? o motivo é esse daí, que eu acabei de dizer, que o médico relacionado para a partida, Era diretor? vice-presidente, a equipe de arbitragem comunicou ao supervisor que o vice-presidente não poderia exercer a função de médico, segundo o regulamento da competição. E a partida ocorreu da mesma forma. E um detalhe, essa equipe é reincidente. Perfeito. Doutor Rafael. Perdão, doutora Beatriz. Presidente, o regulamento específico do Campeonato Paulista Sub-20 prevê exatamente o caso em questão e, portanto, veda a presença de qualquer dirigente no banco de reservas e ressalta que é incompatível o cadastramento de qualquer dirigente ou a participação dele como integrante da comissão técnica, médica ou equipe de apoio. Portanto, trata-se de, no caso, a equipe deixou de cumprir o regulamento específico, o que enseja a aplicação do artigo 191 do CBJD, o inciso 3, e como bem trouxe o nobre relator, a equipe é reincidente específica. E a Procuradoria chama atenção aqui para o fato de que, mesmo após alertados de que a partida não poderia correr dessa forma, ao que parece, o senhor André Luiz permaneceu no banco e permaneceu cadastrado como médico, até porque, sem o médico, a partida não poderia ocorrer. Então, acredita-se que a equipe não tem outro médico, não tem um médico designado especificamente para isso e está fazendo uso do vice-presidente para ocupar essa função. Então, o pleito da Procuradoria é pela aplicação da penalidade prevista no artigo 191 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, a defesa vai requerer pela aplicação da pena mínima,
levando em consideração em que pese o clube seja reincidente, mas não é reincidente, é no mesmo artigo, mas não é na mesma pessoa, né? Ah, o fato do árbitro ter relatado e ter continuado na partida foi até, né, nos olhos da defesa, o ato necessário para se houvesse a partida, não prejudicasse o campeonato e pensando até nos jogadores ali, se acontecesse alguma coisa, ter um médico para pudesse dar aqueles primeiros socorros. Por essas razões, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. De fato, senhor presidente, a reincidência não é dessa mesma pessoa, mas essa mesma pessoa, ela pertence a um clube, e esse clube é que está, evidentemente, sendo punido. Não é especificamente a pessoa. Eu acho que a pessoa jurídica e devia saber que não podia, de forma nenhuma, o médico participar como um elemento, como um médico, no caso em tela. Eu fico até na dúvida, mas eu acho que tem que aplicar uma multa à equipe, não especificamente ao médico. A partida não podia Sim. não podia nem ser realizada pelo que relatou aqui o juiz. Não podia nem ser realizada. Eu não podia, não tinha médico. Ele não podia atuar como médico. Ele não podia atuar A como médico. denúncia é contra a agremiação mesmo. É contra a agremiação. Então, qual o voto do senhor? Eu vou aplicar R$ 500. R$ 500. É, porque eu acho um absurdo. A equipe não ter um médico. É um sub-20, mas eu estou vendo aqui que, inclusive, a agremiação conta com atletas profissionais, né? Que demonstra mais ainda, né, irmão? Enfim, para amador também, mas a necessidade da presença de um médico. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui as sustentações. Esclarecer ao doutor Rafael que quem é aqui denunciado é a equipe do Capivariano. E quem está sendo reincidente exatamente pela mesma tipificação é o Capivariano. Então, tem reincidência específica, sim, independente de quem a cometeu, tendo em vista que quem está respondendo sendo denunciado é a equipe. Se tivesse sido trazido um atleta da equipe, eu entendo que o argumento seria válido. Então, nesse sentido, senhor presidente, cumprimentando o relator pelo seu voto, acompanhando a integralidade, fazendo uma observação, que além de tudo isso ainda pediu para tirar o processo de pauta para trazer uma suposta prova que nunca chegou. Então, acompanhe os R$ 500, senhor presidente. Eu também vou acompanhar o voto do relator, então, por unanimidade, uma multa de R$ 500 para a agremiação. Passo agora a palavra ao doutor Alexandre, relator do processo 625. Doutor Alexandre, com a palavra. 625/2022, Paulista Sub-17, Flamengo e Barbarense. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o senhor Cauã Gabriel da Conceição Oliveira, do Barbarense, por infração ao 258, pois após ter sido advertido com cartão amarelo por atitude temerária, o atleta foi expulso por troca de ofensas verbais de forma assintosa com seu adversário número 9, o senhor Renan Tavares. Pede-se assim a aplicação das penas do 258, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria entende que a conduta relatada configura prática contrária à ética e disciplina desportiva e requer, portanto, a aplicação das penalidades previstas no artigo 258 do CBJD. É o pleito. Obrigado, doutora. Doutor Rafael. Presidente, a defesa vai requerer pela absolvição, entendendo que a súmula ela é inepta. Ela coloca que ele recebeu o cartão amarelo por uma atitude temerária, é o primeiro cartão, né? O atleta foi expulso por trocar ofensas verbais de forma assintosa, né? Falar de forma assintosa não é vedado pelo CBJD, né? O código não veda forma assintosa, ele veda a maneira desrespeitosa, mas assim, o que foi dito aqui? Eu não tenho como fazer a defesa do senhor Cauã se eu não sei o que ele falou.
O que foi que ele escutou? Né? Falou que foi trocado ofensas verbais de forma assintosa. E o que o senhor Renan falou? Eu não sei. Será que se por um acaso o Gabriel, o Cauã, ele agiu de forma reversiva com o senhor Renan? Será que ele reagiu? Será que ele provocou? Né? Quais foram as ofensas proferidas aqui pelo senhor Cauã? Não sei. E por o árbitro não ter relatado na súmula quais foram essas ofensas, eu não tenho como exercer na plenitude a defesa do Cauã, porque eu não sei o que o Cauã falou. Eu não tenho como no tribunal defender que não foram ofensas, ou que o senhor Renan também ofendeu, enfim, eu não tenho nada a dizer com o relato da súmula, apenas única e exclusivamente que manifestações de formas assintosas não é vedado pelo CBJD. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou insistir na absolvição por entender que o artigo 258, o caput, ele é incondicional, porque ele é muito genérico, né? Você coloca qualquer coisa, pode ser uma atitude contrária à conduta ética e disciplina, então ele não, ele ofere o princípio da taxatividade, e se caso não for esse o entendimento de Vossa Excelência, por se tratar de um segundo cartão amarelo, e por ser o Cauã um atleta amador, eu vou pedir a pena mínima convertida em advertência. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que o caso requer uma atenção específica, em que pese o meu entendimento em questões semelhantes. Quando verificamos realmente o 258, ele traz ali um rol que, do meu ponto de vista, é exemplificativo e não taxativo. Ele traz ali exemplos de atitudes contrárias à disciplina, né, desistir da partida, enfim, no primeiro. E no segundo fala, desrespeitar membros da equipe de arbitragem ou reclamar respeitosamente das suas decisões. Diferente do que o doutor traz, eu acho que quando fala ofensas verbais, aqui eu pressuponho ter uma ofensa ocorrido, porque é o conteúdo, e a forma é assintosa, é a forma pelo qual o conteúdo foi levado. Mas no caso concreto, a bem da verdade, me parece, se quando o legislador quisesse incluir nessas ofensas respeitadas, seria para além da arbitragem os demais atletas, talvez o tivesse feito aqui. Porque esse termo mais abstrato colocado no início do caput 258 seria por demais aberto realmente a tipificação para poder se aplicar. Então, no caso em concreto, senhor presidente, tendo em vista que a gente não está falando de jogo de xadrez, tênis de mesa, estamos falando de futebol, tem um calor de emoção, nós estamos nos 46 minutos do segundo tempo. Então, eu acredito que uma ofensa verbal ao outro atleta que não teve toque físico, que não teve maior repercussão, que não teve tumulto, e que não tem uma palavra mais claramente trazida, eu acredito que é o caso excepcionalmente se aplicar a absolvição, dado o caso concreto, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Abrão. Eu vou acompanhar nesse caso o nobre relator. Obrigado, doutor Abrão. O que me chama a atenção aqui é que ele coloca que após ser advertido com cartão amarelo por atitude temerária, o atleta foi expulso por trocar ofensas verbais de forma assintosa com seu adversário de número 9, o senhor Renan. Ou seja, os dois bateram boca, né? E o Renan, com o Renan não aconteceu absolutamente nada, né? Se trocaram ofensas, né? Mesmo porque não houve, conforme a defesa disse, não houve especificamente o que exatamente Não, além dele não foi dizer o dito. que eles falaram, mas na verdade ele disse que os dois bateram boca. Ele Sim. teria que ter mostrado o cartão amarelo para os dois, colocado os dois para Presidente, fora. o Renan foi advertido, Com consta cartão nas amarelo? advertências. Então, os dois tomaram cartão tá. amarelo, mas era o segundo cartão do Cauã. Por isso que ele então foi expulso. Então o Renan foi advertido também. Mas eu também vou acompanhar o voto do relator pela absolvição do atleta. Presidente, em razão da tese trazida pelo nobre relator, a Procuradoria vai querer requerer a elaboração do acórdão. Obrigado. Vou pedir para o Gabriel anotar. E vou passar a palavra agora para o doutor Abrão, relator do processo 626. Senhor presidente, processo 626/2022, América versus Votuporanguense.
a Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia